Bomba! Uma matéria da Folha de São Paulo que acabou de sair traz uma séria troca de mensagens entre assessores do ministro Alexandre de Moraes e até do próprio ministro Alexandre de Moraes, sugerindo a condução ilegal do tal inquérito das fake news para perseguir opositores bolsonaristas. O teor da mensagem, de todas as mensagens, inclusive de áudios, foi divulgado pela Folha de São Paulo e eu vou trazer aqui para vocês de maneira completamente imparcial para que você tire as suas próprias conclusões desse absurdo que desnuda aquilo que a gente já vem falando há tempos. Uma perseguição implacável contra opositores do governo Lula. A matéria já começa com o seguinte título: Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no STF, revelam mensagens. E aí já vale o primeiro comentário. Há tempos nós dizemos que o STF, o TSE, tem agido além do rito judicial contra opositores, contra parlamentares, contra políticos ligados ao presidente Jair Bolsonaro. E isso se demonstra agora por conta dessas mensagens. As mensagens revelam um fluxo fora do rito, ou seja, à margem do rito processual, à margem da lei, à margem do Código de Processo, envolvendo dois tribunais, o TSE e o STF, as duas cortes superiores, que julgam os processos em gerais no âmbito da Constituição e os processos eleitorais. Tendo o órgão de combate à desinformação, como eles assim se intitulam, ser vinculados ao TSE para investigar e abastecer o inquérito de outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano. Ou seja, o TSE, através de um departamento, municiava o STF com informações. Ao todo, foram levantados 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados por WhatsApp por auxiliares de Moraes, entre eles seu principal assessor no STF, que ocupa até hoje o posto de juiz instrutor, e outros integrantes de sua equipe no TSE e Supremo. Em alguns momentos da conversa, os assessores demonstram a irritação de Alexandre de Moraes com a demora no processo. Vocês querem que eu faça o laudo? Teria dito o ministro. E aí, num outro, ele diz, ele tá bravo agora, tem áudio, vou colocar o áudio para vocês ouvirem. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Em vários áudios mostram o juiz Ayrton Vieira, que seria o assessor mais próximo de Moraes, cobrando outros assessores. E Eduardo Tagliaferro, um perito criminal que chefiava a AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no TSE. Tagliaferro deixou o cargo no TSE em 2023, preso sob suspeita de violência doméstica. A questão é que as mensagens eram feitas informalmente em um grupo de WhatsApp, o que demonstra um completo desvinculamento com a realidade processual, que diz que os ritos e os pedidos devem ser feitos dentro do processo, ou seja, completamente à margem do rito e também à margem da lei. Um ponto que chama a atenção é a troca de mensagens que seria do ministro Alexandre de Moraes, envolvendo o jornalista e também o filósofo e pensador Rodrigo Constantino. Dá uma olhadinha na mensagem que nós temos aqui no print. Nessa conversa, o juiz auxiliar pergunta ao Tagliaferro se ele pode falar. Posso sim, é por acaso do Constantino, o caso do Constantino. E depois desse áudio, os dois começam uma conversa sobre fazer um pedido e até aplicar multa em Rodrigo Constantino. As mensagens são bastante estarrecedoras. Pelo teor das mensagens, fica claro que quem pediu a elaboração do laudo foi o próprio Alexandre de Moraes. Entre as postagens de Constantino que eles encontraram, na mira estavam duas. A primeira, o que se passava na cabeça de Gilmar Mendes na festa da impunidade ontem, festejando a nomeação de Lula pelo sistema, que será a primeira a ganhar um habeas corpus. Essa é a mensagem do Constantino que eles tentam investigar. E a outra é a seguinte: o Constantino diz, é a primeira vez na história que o crime organizado que as vítimas assistem em tempo real a quadrilha se preparando para lhes roubar. Conhecem os criminosos e não podem lhe fazer nada porque a justiça, quem poderiam recorrer, faz parte da quadrilha. Tá aqui o print também do Consta. Nas decisões, inclusive, o Alexandre de Moraes ordena a quebra do sigilo bancário de Constantino e Figueiredo, bem como o cancelamento de seus passaportes, bloqueio de suas redes e intimações para que fossem ouvidos pela Polícia Federal. Cerca de um mês antes, em 22 de novembro de 2022, outro pedido de Moraes sobre Constantino mostra o próprio ministro efetuando solicitações
que chegaram de um órgão de combate à desinformação, o que demonstra que houve uma força-tarefa contra o Rodrigo Constantino. É interessante que essas mensagens eram trocadas em um grupo chamado Inquéritos, que tem ali o capitão PM Macedo, o ministro Alexandre de Moraes e outras pessoas. Pelo menos se acredita a pessoa do ministro Alexandre de Moraes, que até o momento não confirmou se era ou não ele. E aqui nós temos a troca de mensagens. Aí o ministro teria dito o seguinte: peça para o Eduardo analisar as mensagens desse para vermos se dá para bloquear e prever multa. Ou seja, está determinando um serviço ali para um assessor. E aí o interessante é o seguinte, que após o Tagliaferro produzir um relatório como de praxe, que eu não sei o que significaria, a Ayrton e o assessor do TSE discutem sobre as decisões que seriam dadas pelo STF ou pelo TSE. E aí no primeiro momento, a Ayrton diz que o bloqueio seria dado pelo TSE e a multa pelo STF. Em poucos minutos, no entanto, ele informa que tudo será pelo STF e pede para o Tagliaferro caprichar no laudo. Aí ele diz o seguinte: Eduardo, bloqueio e multa pelo STF, capriche no relatório, por favor, risos. Aí com o ofício via e-mail, obrigado, afirma. Já na madrugada do dia 23, a 1h06, Tagliaferro envia o relatório atribuído às informações recebidas a parceiros do setor de combate à desinformação. E aí o teor diz o seguinte: através do nosso sistema de alertas e monitoramentos realizados por parceiros desse tribunal, recebemos informações de frequentes postagens realizadas pelo perfil @rconstantino, esse em uso da plataforma Twitter, na qual informa existir diversas postagens ofensivas contra as instituições Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, diz o documento. Em conversa de 4 de dezembro de 2022, os próprios assessores de Moraes manifestam receio sobre o modo não convencional que as coisas vinham sendo conduzidas. E aí o interessante é o seguinte: aparentemente o sistema de combate e denúncias era um grupo de WhatsApp, pelo menos é o que dá a entender pelo teor da matéria, o que demonstra completamente a informalidade, até a parcialidade na condução. E aí é interessante que às 12 horas daquele dia, Marco Antônio Vargas, que é um juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, pergunta a Tagliaferro: doutor Ayrton está te passando coisas no privado? E aí o que acontece? O Tagliaferro, ele confirma. E aí o juiz faz uma brincadeira. Falha na prova, vou impugnar, disse ele, ou seja, reconhecendo que há um vício, ele ainda faz uma chacota. E aí é interessante que o Tagliaferro, ele alerta da sua preocupação sobre a falha no modelo de envios de relatórios. Temos que tomar cuidado com essas coisas saindo pelo TSE, é seu nome, diz ele. Em seguida, seja sugerir um caminho para aliviar isso, que é completamente estranho, vamos concordar? Nem que eu crie um e-mail para enviar para nós uma denúncia, ou seja, ele queria esquentar a denúncia para validar o laudo. A verdade é que a atuação do Alexandre de Moraes tem levantado uma série de críticas ao longo do tempo. Inclusive o próprio Elon Musk e uma comissão dos Estados Unidos trouxeram críticas à atuação do TSE. E é interessante que, com base nesse material, a Folha revelou naquele mesmo mês, em abril, que o órgão do TSE de enfrentamento à desinformação teria ajudado a turbinar inquéritos do STF. E vale destacar que o tal inquérito das fake news foi criado em março de 2019, nos primeiros meses do governo Jair Bolsonaro, por ordem do ministro Dias Toffoli, que indicou Alexandre de Moraes como relator. O objetivo do STF inicialmente era apurar fatos e infrações relativas a notícias fraudulentas, a tais fake news. Por sua vez, na gestão de Augusto Aras, a Procuradoria defendeu sua participação do inquérito, que na minha leitura já foi um erro, porque o inquérito em si era inconstitucional. Porém, dada a gravidade do teor dessas matérias, isso coloca em xeque toda a condução e todo o inquérito das fake news. Vale destacar que, por muito menos, toda a Lava Jato foi anulada. E aí eu fico imaginando, será que vão utilizar o precedente da Lava Jato para anular o tal inquérito do fim do mundo e, por consequência, absolver todas as pessoas que foram envolvidas? Eu acho que seria o mínimo. Afinal de contas, se considerarmos por validade que todos os processos da Lava Jato foram invalidados, pessoas como Marcelo Odebrecht e o Lula foram descondenados e o processo voltou ao status quo, o mínimo que se poderia esperar é que as pessoas que foram presas nesse inquérito, foram investigadas, sejam absolvidas e todas as provas destruídas. Isso é, no mínimo, um capítulo bastante triste da história brasileira. Tamo junto, um abraço, e tá difícil processar qualquer coisa aqui, viu?